E o tema de hoje é: desistiu de aprender a tocar órgão? É porque você está aprendendo errado. Este é um programa que se chama Organistando com a Ana, onde eu trago conteúdos para te ajudar a aprender a tocar órgão mais rápido, para te ajudar a ter esse entendimento de como que é possível você aprender órgão em menos tempo. E hoje eu trouxe esse tema para quem pensa em desistir, para quem já desistiu, para quem acha que é impossível aprender a tocar órgão, para quem pensa que órgão é bicho de sete cabeças. E para você que pensa, acho que música não é para mim, aprender esse instrumento não é mais para mim. Se você tem esse tipo de pensamento, se você já passou por um momento de chegar a desistir, então fica comigo até o final, que você vai descobrir por que isso acontece. Vamos lá então, começando. Primeira coisa que eu quero começar a falar aqui é que quando a gente chega no ponto de desistir, é porque você já tentou. É porque você já colocou o seu pezinho ali na água, já estudou, já experimentou o que é aprender órgão, ou pelo menos pelo que você acha que você acha que você aprendeu órgão, né? Então assim, muitas irmãs pensam que estão aprendendo o órgão, mas eu vou trazer um conteúdo aqui que vai abrir a boca, porque pode ser que a irmã não esteja aprendendo a tocar órgão. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que muitas irmãs sofrem desse bloqueio e acabam desistindo, e acabam deixando o seu sonho de lado e deixando para outras pessoas. Vai na igreja, vê um instrumento, mas falar, infelizmente não foi para mim, eu acho que não era isso que Deus queria na minha vida, então eu vou seguir fazendo outras coisas e vou deixar de lado o instrumento, deixa para minha filha, deixa para outra pessoa. E esse bloqueio ele acontece justamente por causa de um sistema de aprendizado. Então, isso pode ser um pouco mais profundo, um tanto controverso, mas é que é a verdade, e eu preciso trazer aqui para vocês a verdade do porquê que isso acontece, porque tantas irmãs desistem de aprender a música. Quando nasceu, a gente tem o sistema, por exemplo, escolar. As crianças vão para a escola desde os 6 anos de idade, algumas até antes, entram na creche. E eu, por exemplo, comecei com 6 anos de idade, fui para a escolinha, estudei, e desde sempre que eu me lembre, eu tinha um caderno na mão, uma caneta ou um lápis para poder copiar e escrever tudo que era passado na lousa. Então, esse é o sistema escolar, né, que todas as crianças aprendem quando a gente está na escola. E tem um processo de aprendizado. Todo mundo primeiro começa a aprender ali um pouco do que é o abecedário, daqui a pouco começa a juntar as frases, as palavras, começa a aprender. A partir do momento que você já consegue escrever, que você já consegue ler alguma coisa, você passa a copiar muitas coisas na lousa e a escrever muitas coisas. E no sistema tradicional escolar, a gente aprende o quê? A gente aprende diversas matérias. Então, a gente tem ali matéria de matemática, português, geografia, história e assim vai. Depois, quando a gente vai para o ensino médio, a gente tem ainda química, biologia e vai só aumentando ali o repertório de matérias que a gente precisa estudar. E às vezes um caderno não é suficiente por causa de tanta anotação que a gente faz. Então, assim, eu não faz tanto tempo assim que eu já saí da escola, mas eu me lembro muito bem porque eu sempre fui uma aluna dedicada, que copiava tudo, que fazia tudo. Mas se hoje alguém chegar em mim e me perguntar alguma coisa que eu aprendi lá na escola, desculpa, mas eu não vou conseguir responder. Eu não vou conseguir te falar, te passar a informação, a não ser que eu vá aqui no Google, digita e pesquiso o que é aquele tema, e aí eu consigo te responder.
E é isso que acontece quando você sai da escola, quando você vai para casa, passa as férias, passa uma semana, você já não sabe mais o que está escrito e você nem quer mais saber o que está escrito ali, você esquece. A não ser que seja para você pegar aquela matéria e fazer uma prova, fazer uma pesquisa, aí você vai parar para ler, para entender aquele tema, para então começar a estudar de novo para uma prova. E é assim que acontece. A gente cresce nesse sistema de ensino onde a gente precisa copiar, fazer exercício, mas não tem nada concreto, às vezes não tem um exemplo pronto. E isso é tão verdadeiro que quando a gente sai da escola, eu lembro que uma professora me falou assim pra gente na sala, vocês vão sair do ensino médio aprendendo a ler e a escrever mais ou menos. Pelo menos essa minha professora me falou. E aquilo foi tão forte, que eu ficava pensando, meu Deus, né? Depois que eu saí, né, da escola, terminei tudo o ensino médio, ficava pensando, então, para que serviu, né, aquilo tudo? Porque se a gente for ver, são tantas matérias, só que é pouco conhecimento aprofundado ali. É uma coisa muito repetitiva, que não tem um aprofundamento em cada matéria. E quando a gente vai falar de música, se a gente trazer isso para o lado musical, muitas pessoas que ensinam a música, que ensinam qualquer instrumento, também traz de berço esse mesmo sistema de ensino tradicional, que é um ensino semelhante ao que a gente aprende na escola. Então, eu, por exemplo, já tive que fazer exercícios de conta, matemática, precisei começar a fazer divisão ali na hora que eu tô estudando a música. E a gente precisa parar para pensar até que ponto isso vai nos ajudar a levar o caminho principal, para o objetivo principal, que é tocar órgão. E o que o ensino tradicional musical ensina? Isso não falo só o ensino dentro da igreja ou no meio da irmandade, não. Muitas escolas de música tradicional traz esse ensino para a escola, que é o ensino do sistema escolar no geral, que ensina mais a questão de teoria, explicações sem exemplos, sem aplicação. O que a gente faz com a teoria quando a gente aprende? A gente copia e cola, a gente copia, a gente lê o que está escrito, a gente fala aquilo. Eu lembro que eu precisava decorar, eu precisava entender a teoria. Mas não é que eu entendia, eu sabia falar sobre aquele assunto, mas é fraco, é vazio esse assunto. Porque eu não sei aquilo de forma prática, eu não entendo aquilo na prática. Eu só recito o que eu aprendo, mas eu não vivo o que eu aprendo, né? É semelhante. E você só sabe pela escrita, você só entende aquilo, mas você não domina de fato. Uma coisa muito chocante é que, às vezes, tem pessoas que passam anos estudando, por exemplo, ritmo, solfejo, linguagem rítmica, exercícios escritos por 2, 3 anos e não tem o recurso da prática, pouca prática. E isso faz a começar a pensar que de fato, será que está funcionando? Será que esse caminho que eu estou seguindo é o caminho que vai me levar para o instrumento, para tocar órgão? E eu sei que muitas pessoas, quando vai ensinar, falam que sim, que esse é o caminho que você precisa trilhar. Quando você está aprendendo o instrumento, para você aprender na prática, você precisa estudar o máximo de tempo possível a prática. E o que acontece com quem está aprendendo de forma teórica, seguindo esse sistema tradicional, aprende 90% a teoria. 90% envolvendo solfejo, envolvendo exercícios teóricos, conceito, mais e mais explicações, e fica ali comparando teoria com outra teoria.
mas não sai daquilo. E quando você, por exemplo, tá estudando a música, você não tá fazendo uma faculdade de música, certo? Porque quem faz uma licenciatura, por exemplo, de música, é diferente. Se você perguntar para quem fez uma licenciatura de música, para quem se formou em uma faculdade de música, pergunta para essa pessoa se ela aprendeu o instrumento na prática. Ela vai dizer que não, porque não aprende o instrumento na prática. Você aprende todo o conceito da linguagem do mundo musical, você aprende tudo referente à gramática musical, como a música funciona de forma um pouco distante da prática, mas você não tem esse contato físico no instrumento. Por quê? Só para dar um contexto aqui. Quem está fazendo a faculdade de música, com certeza ela quer ser uma professora de música, vamos dizer assim. Ou dar aula em alguma escola, ou dar aula em algum conservatório, não sei. E aí ela precisa se preocupar com outras questões também. Você vai aprender questão didática, psicológica, como lidar com o aluno, como dar aula. Você vai lidar com outras partes. Você não lidar com a música de fato na prática. Então, é muita coisa teórica, é muito conceito teórico. Só que quem está estudando a música para tocar o instrumento, para tocar o órgão de fato, não precisa fazer uma licenciatura de música, não precisa fazer uma faculdade de música. Precisa entender o caminho que vai te levar para a prática. Precisa trilhar o caminho da técnica, conhecer o instrumento, conhecer as técnicas que você precisa para tocar esse instrumento. Se você está aqui nessa live, você não precisa se preocupar em, meu Deus do céu, e agora? Se você estiver estudando teoria, se você estiver estudando dessa forma, ou se você já tiver desistido, se você já tiver perdido as esperanças. Porque até o final eu vou mostrar mais coisas que você pode estar implementando para você começar já de fato a dar o start na sua vida, para mudar isso. E eu já quero começar aqui dando o primeiro passo, né? O que você precisa fazer para começar? É ter consciência dessa situação. É estar consciente e procurar pensar, aceitar que esse jeito que está acontecendo na sua vida, isso que está acontecendo, de você estar nesse ciclo, que você não vai para a prática, que você não sai do lugar, não é o jeito mais eficiente, que esse jeito não dá mais, que não dá mais para ficar assim. Então o primeiro passo é conscientização. Eu sei que esse caminho que eu tô trilhando, que eu já desisti daquele jeito que eu aprendi, não era o jeito viável para mim, não era a melhor forma de eu aprender. E eu preciso buscar uma outra forma de aprendizado. E aí você vai precisar tomar uma decisão do que fazer, o que você vai fazer a partir disso. E o maior benefício de você já ter esse entendimento, só de você se colocar de fora da situação, como espectador, se coloca de fora disso, se veja os anos que você passou estudando, o tempo que você passou estudando, parte de teoria, conceitos, e que você não evoluiu nada. Se olhe como se fosse um filme na sua cabeça. E aí, como espectador, você consegue tomar essa decisão e ter essa consciência e falar: chega de ficar vivendo nesse ciclo que parece que eu não vou nem para frente nem para trás, eu tô andando em círculo, eu volto sempre para o mesmo ponto. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você tem opções, você é livre para tomar a decisão
melhor para que você possa alcançar a sua evolução, para que você possa sair do ponto que você não sabia nada, que você tinha pouco conhecimento, do ponto que você já consegue tocar para esse ponto. E eu sei que muitas irmãs, né, que aprendem a música, elas pagam instrutoras para aprender. E às vezes já estão há mais de 3 anos, já conversei com irmãs que já me relataram, eu estudei não sei quantos anos e era assim, eu não conseguia ir pra frente, né? Eu pagava uma irmã, a irmã me ajudava, né? Enfim, eu estudei, mas eu gosto tanto da irmã, né? A gente tem aquela... A gente pega um amor, né? Muitas irmãs às vezes podem falar assim, é que a minha instrutora, ela é muito amorosa, eu gosto muito dela, nós somos amigas, é uma irmã, já que eu já tenho muita consideração. E eu sei o quanto isso é bom, é uma conexão que a gente tem entre o aluno e o professor, gera essa conexão. Mas se a gente for fazer a conta aqui, pegar aí, vamos supor que a irmã pague R$60 por mês, não sei quanto que tá uma aula em média hoje, vamos ver aqui, vou até abrir minha calculadora aqui do lado. Geralmente, se você paga, vou colocar um valor bem baixo, tá? R$60 por mês, vezes 12 meses, você já tá pagando R$720 por ano. Se você fica 3 anos, 4 anos estudando, você já está pagando R$2.880. Isso daqui é um valor mínimo, tá? Mas vamos ver, uma pessoa que paga R$150 por mês, vezes 12 meses. Olha só, ela está pagando R$1.800 e ela está falando que ela tem consideração pela professora, que ela gosta da professora. E ela é uma irmã que ela não parou para pensar nisso. Ela tá pagando aquele dinheiro que poderia estar sendo investido para uma outra coisa e ela não tá evoluindo. Então, você tá investindo esse dinheiro só pela consideração. Só pela consideração. Você tá pagando a consideração que você tem pela pessoa, mas você não saiu do lugar. Isso pode ser um pouco duro de falar. Olha lá, Nayeli, 150 a R$200. Se for colocar aqui R$200 já passou, então. Só pela consideração aqui, você tá gastando R$200 por mês. E você não conseguiu evoluir até agora. Por quê? Porque você gosta da sua professora, porque você tem a consideração que... Às vezes, eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. Às vezes a gente não tem coragem de falar pra pessoa, mas é melhor que você fale, que você converse. Você não precisa falar o porquê. Fala assim, irmã, infelizmente eu não vou conseguir continuar as aulas. Eu preciso, enfim... Você pode não falar, existe várias maneiras de você conversar. Você pode escrever o jeito que você vai conversar com a pessoa para você conseguir falar com ela de uma forma que não vai machucar a pessoa, que você não vai deixar ela triste e que também você não vai se sentir mal depois. Existem muitas maneiras de fazer isso. E falar assim, irmã, infelizmente eu não vou poder continuar com as aulas. Deus abençoe pelo seu tempo, pela sua ajuda e é isso, vida que segue. Por quê? A gente sabe que dinheiro é uma coisa que a gente precisa a todo momento, né? A gente precisa para as nossas necessidades também. E investir no conhecimento é ótimo. É muito bom investir no conhecimento. E é preciso. Mas se aquilo não está dando resultado e você continua naquele ciclo, mas você não tem consciência daquilo, você fica muito tempo. E aí, o que acontece? Você acaba desistindo até das aulas presenciais, não quer ir mais, porque aí você fica pensando, você coloca
as coisas na sua cabeça. Ah, eu não consigo evoluir, eu acho que o problema tá comigo, tá? E aí o que acontece? Você precisa buscar um caminho diferente. Não dá mais para ficar estudando um ano de teoria, se aprofundando em linguagem rítmica, né? Muitas irmãs, assim, que eu acho muito engraçado, às vezes fala, eu ouço isso, né? Às vezes eu leio comentários no Instagram, enfim, nas redes sociais, no TikTok, em todo lugar que tá as minhas redes sociais, as irmãs falam: eu já tenho conhecimento musical, eu já sei teoria, irmã, eu já sei solfejar, eu já fiz o MTS inteiro, eu já entendo de música, eu já sei solfejar os hinos, por exemplo, já sei. Tem muitas irmãs até sabem um pouco, né, já entende as notas, já sabe o que é do, ré, já entende a semibreve, mínima, semínima, crochê, já sabe essas figuras. E aí elas falam que elas sabem, já tenho conhecimento musical. Beleza. Só que esse conhecimento é só a pontinha do iceberg. As irmãs que são minhas alunas aqui sabem disso, que vai muito além desse conhecimento. E o que acontece? Conhecimento musical é algo que qualquer pessoa pode ter. Isso pode doer um pouquinho quando falar, mas eu falo com muito cuidado, com muito amor aqui. Conhecimento musical qualquer pessoa pode adquirir, porque o conhecimento musical, ele é como se fosse uma matéria da escola. Eu sei que o Brasil é um pouco... Não sei se tem escolas que ensinam a música, assim, mas se fosse falar de matéria, é uma matéria musical. É uma matéria que qualquer pessoa pode aprender. Porque é um conhecimento que, se eu estiver tocando, se eu estiver aprendendo tuba, se eu estiver aprendendo violino, violoncelo, qualquer instrumento, eu posso ter esse conhecimento musical. Até minha mãe, ela vai conhecer as figuras. Porque é algo que, quando você tem esse conhecimento teórico, é fácil eu falar de semibreve, mínima, semínima, colcheia, fusa, semifusa, uma vale meia, outra vale dois. É fácil eu falar aqui sobre teoria. Só que só isso não adianta nada. Só isso não vai fazer com que eu me desenvolva. Porque não basta ter o conhecimento teórico. Eu preciso do conhecimento técnico. Eu preciso entender como o meu instrumento funciona. Eu preciso entender sobre quais técnicas que eu preciso desenvolver para conhecer melhor, para entender como apertar uma tecla, como fazer uma movimentação, como fazer uma abertura, como fazer um dedilhado, como posicionar a minha mão, a minha postura no instrumento. E isso, minha filha, é outro assunto, é outra coisa, é um outro universo, porque cada instrumento, se a gente fosse pegar uma orquestra, certo? Se a gente fosse pegar uma orquestra, pode ser orquestra CCB, tá? Pode ser orquestra sinfônica, pode ser qualquer orquestra, pode ser até uma banda. Todo mundo precisa entender de música, certo? Todo mundo precisa entender de música. Todo mundo precisa entender de clave de sol, às vezes até de clave de fá. Todo mundo precisa entender o que é ritmo. Todo mundo precisa saber ler o nome das notas, saber ler a partitura, saber entender de fórmula de compasso. Todo mundo precisa disso. Isso vai para qualquer instrumento. Só que a individualidade de cada instrumento vai ser próprio daquela categoria de instrumento. E aí que entra essa questão de técnica, de prática e de conhecer
o seu instrumento, de entender como ele funciona. E a gente tem essa linguagem, sim, da partitura, de entender os elementos, as figuras, porque a gente usa isso para tocar o órgão, de fato, certo? Mas não é só isso, porque mesmo que eu tenha uma boa leitura, mesmo que eu consiga tocar, se eu não conseguir sincronizar, se eu não conseguir saltar, se eu não conseguir fazer um dedilhado, eu vou me atrapalhar toda. E aí que entra a parte técnica daquele instrumento específico. E aí, muitas irmãs que falam, eu consigo, irmã, eu consigo entender de teoria, eu consigo entender de MTS, de solfejo, mas eu não consigo tocar, irmã. Entende? Eu tenho todo esse conhecimento. Por que não consegue tocar? E aí, o que acontece com essas irmãs? Irmã do céu, eu vou desistir, meu Deus do céu, acho que música não é pra mim, porque eu já estudei teoria, eu já estudei solfejo, eu já fiz tanta coisa, mas eu não consegui ir pra frente, irmã, porque faltou técnica, faltou o conhecimento do instrumento aqui, ó, que tá aqui, ó, do meu lado, ele tá aqui embaixo, que é atrás do notebook. Faltou o órgão. Faltou pegar aqui, colocar os dedos e ir com a mão na massa. E aí, as irmãs, né, que desistem, que pensam assim, ai meu Deus do céu, qual que é o tema que eu comecei falando? Desistiu do órgão porque você aprendeu errado? Por que acontece isso? Por que muitas irmãs desistem? Porque elas pensam que elas conhecem. Elas pensam que elas sabem, mas elas não sabem ainda. Porque a música, a gente tem a parte teórica e a parte do instrumento em si, as técnicas daquele instrumento, tudo que você precisa aprender em relação a esse instrumento, certo? E aí as irmãs pensam que elas tinham esse conhecimento teórico, mas aí elas sentem que ela não evolui e aí elas desistem, mas elas não sabem nem por que ela está desistindo. E muitas pessoas que estão aprendendo a música não têm essa consciência de que o jeito certo que elas estão fazendo, que elas pensam que está certo, está errado, entende? É esse o ponto que eu quero trazer. Mas por que eu fiz então esse tema para falar só sobre isso? Porque você tendo conhecimento, você vai abrir, tirar aquela venda dos seus olhos e falar, meu Deus, não é que faz sentido? Não é que eu tava aqui estudando, mas na verdade não era assim? É como você estudar, por exemplo, dá um exemplo aqui, tá? Química, copiando no caderno, fazendo aqui as fórmulas, tudo no caderno, escrevendo, mas você nunca fez uma experiência química. Então, se a gente fosse trazer isso, uma analogia com a matéria da química, o que a gente precisa de fato para entender a química? Precisa fazer um experimento. Pega aqui a água, H2O, vai lá, mistura um óleo. Nossa, não separa, começa a fazer o experimento. Aí vem o professor e explica, tá vendo? Por que não separa a água? Por que o óleo não se mistura com a água? Porque aqui tem um elemento químico que não deixa essa mistura acontecer. Porque as moléculas do óleo e da água é diferente. E isso faz com que elas não consigam se misturar. Olha só a diferença do que eu pegar e escrever tudo isso que eu falei no caderno e fazer exercício e responder. A molécula da água é diferente, isso aqui. Não dá certo. Então, perdão. Perdão. Então, se você não sabe, se hoje você não sabe posicionar dedo no órgão, às vezes você só sabe só tocar com a mão direita, clave de sol. Você já conhece as notas, sabe solfejar,
sabe contar o tempo da nota, mas não sabe tocar de verdade, com as duas mãos, não sabe nem tocar um hino, não consegue tocar um hino completo, consegue ir só até um certo momento ali, até um certo trecho do hino, mas não tem dedilhado, não tem estrutura, então você não sabe de órgão, tá? Então isso é para trazer consciência que ainda existe um longo caminho para você percorrer. Existe um caminho que você precisa também escolher qual caminho que você quer. Se você quer continuar no tradicional, se você quer algo que vai de fato te trazer mais resultado. Então é algo para trazer consciência mesmo, para que você possa ter opção para escolher o que você quer. E aí é onde que acontece, né, que muitas irmãs desiste, porque pensa que está estudando órgão, mas na verdade ela não está. Ela está estudando a música. Olha só como que é diferente. Por que muita gente, quando está aprendendo, fala assim, eu tô aprendendo a música. Ai, que legal, você tá aprendendo a música. Mas ela não fala o instrumento, né, especificadamente. Ela fala assim, eu não chego pra você e falo assim, eu tô aprendendo órgão. Muitas irmãs chegam, têm esse costume de falar, eu estou aprendendo a música. E quando a gente fala, eu estou aprendendo órgão, é mais específico. Você não percebe que é mais específico? Eu estou aprendendo órgão, estou ali. Que nem quando a pessoa está aprendendo piano. Tô aprendendo piano. É diferente, né? Estou aprendendo já o instrumento. Então, para você entender que qualquer pessoa pode aprender teoria, porque teoria é algo que muitas pessoas conseguem entender com facilidade, né? E é algo que você pode até aprender de forma escrita, de forma falada, pode decorar, mas se você não sentar ali, na cadeirinha para treinar e colocar a mãozinha no órgão. E a teoria, o que ela faz, né? Qual que é o papel da teoria? É fazer você entender a linguagem da música. É fazer você entender esse lado musical, o mundo da música, a gramática da música, como se a gente estivesse aprendendo o idioma na escola, né? E se você parar para pensar, aprender idioma do jeito que a gente aprendia na escola, o inglês, verbo to be, né? Pelo verbo to be. E se fosse comparar com teoria, é a mesma coisa. Como se eu estivesse aprendendo a teoria, é igual aprender o verbo to be. Eu vou sair da escola só com o verbo to be e não vou aprender mais nada. É o verbo to be até hoje, né? Se você não for lá fazer um curso depois, ou às vezes se você não for pro país visitar, aprender falando com as outras pessoas, você não vai aprender o idioma, porque é assim que uma criança, né, aprende. A gente só aprende o idioma falando aquilo todo dia, se expressando todo dia, se comunicando. E a música não deixa de ser uma comunicação. Eu me comunico com a música, através da música. Eu toco ali, tem uma melodia, tem um sentimento, tá acontecendo algo, tem um sentido. A música tem começo, meio e fim. Mas isso é prático o tempo todo. É treino, é repetição. Ninguém fala, por exemplo, se eu aprender uma palavra nova hoje em inglês, eu não vou apenas falar ela uma vez e eu já vou conseguir depois colocar ela em uma frase e já vou conseguir falar com alguém e colocar aquela palavra na frase. Não, eu vou precisar repetir bastante essa palavra, eu vou precisar fazer exercício colocando numa frase, mas repetir várias vezes a mesma frase. E aí sim eu vou conseguir colocar ela num contexto de uma conversa e aí eu vou usar aquela palavra, entende? Então, quando a gente se fala do órgão também, a técnica a gente vai precisar repetir ela. Não é porque, eu aprendi aqui, legal, vou para a próxima etapa.
Não, você precisa masterizar isso, você precisa repetir isso, ok? E é por isso que as irmãs existem, né? Porque a teoria, ela é como se fosse só ali a gramática. Essa parte de regra, linguagem, mas não sai daquele primeiro rudimento, né? Então, a primeira alternativa aqui é ter essa consciência, tá? Buscar entender mais sobre o instrumento em si, como ele funciona, a técnica do instrumento, porque cada instrumento vai ter essa técnica diferente. Por onde que a gente começa a fazer isso, para se desenvolver isso? Consciência, buscar conhecimento técnico, buscar o ensino aplicado, metodologia aplicada na prática. E quando você tem essa consciência, você tem escolhas, né? Todo mundo tem escolhas. Você pode escolher seguir, você pode escolher não seguir. Para quem escolhe e fala assim, eu vou ficar aqui mesmo, vou aprender desse jeitinho mesmo, o que vai acontecer? Primeira coisa que você continua como você está, você vai aprender nesse ritmo e aí é uma escolha. Você pode ter frustração, tá? No meio do caminho. Você pode culpar você mesma. A gente conta um monte de história pra gente. A gente fala assim, quando a gente desiste da música, tá? Desiste de tocar órgão. É que música, pra mim, eu acho que eu não nasci pra isso. Eu vou deixar pra minha filha aprender porque minha filha é mais nova, ela pode aprender melhor, ou eu vou deixar, né, pros outros aprenderem. Eu não consigo, porque música não entra na minha cabeça. Eu tenho TDAH. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Eu nem sabia o que era isso, até pesquisar. Tenho TDAH, tenho déficit de atenção, eu não sou boa de memorização, Aí começa a contar várias histórias e você começa a acreditar nessa própria história. E essas são histórias para você dar desculpa que você não consegue, porque eu não consegui mesmo, muito difícil, eu não nasci para isso, eu não nasci para música. Muitas pessoas contam essas histórias sem nem mesmo ter essa consciência de que isso é só para gerar um conforto para elas, porque elas não conseguiram fazer, porque elas não conseguiram evoluir naquela parte. E isso é muito triste, porque você vê pessoas desistindo daquilo que um dia foi um sonho, daquilo que um dia ela escreveu em uma folha, falou, Senhor, eu gostaria de ser uma organista. Ela teve aquele sentimento quando entrou na igreja pela primeira vez, viu o órgão, cresceu vendo a orquestra, viu as irmãs tocando, sente aquele desejo. Eu, por muitas vezes, teve uma vez que eu fui em ensaio, foi muito forte isso, porque era um ensaio à noite e eu fui no banheiro. Eu não sei, e eu conversei ali, tipo, na hora que eu tava lavando a mão ali, conversei com a irmã que tava na porta. Era a irmã que tava cuidando ali do banheiro, né? Aquela irmã que fica ali no banheiro e tal. Aí, eu não sei que assunto que foi, mas ela falou, nossa, irmã, eu amo ensaio. Eu amo ensaio, eu amo a música, eu acho lindo. E aí depois ela falou, eu tenho desejo, irmã, de ser organista. E o mais engraçado que depois, foi na hora que eu saudei ela veio e falou pra mim, irmã, eu tenho desejo. Ela falou baixinho mesmo, eu tenho desejo de ser organista. Mas eu não tenho coragem de falar pra ninguém. Eu tenho medo de falar pras pessoas que eu tenho esse desejo. A irmã era da porta. E aí, ela não se sentia capacitada, ela não se sentia capaz, ela tinha medo, ela não... Sabe quando você vê as pessoas ali, aquele grupo de pessoas, se a gente for olhar isso como se fosse um filme, observa, você tá passando na janela do corredor da igreja
e tá acontecendo um ensaio agora. Ó, pega esse detalhe comigo, essa visão comigo. Você tá caminhando no corredor, vamos supor que você não seja uma organista, mas você tem um desejo. E aí você tá caminhando no corredor e você vê aquelas irmãs tocando, você vê os irmãos, o irmão fazendo a dinâmica. Tô me colocando no lugar dessa irmã que conversou comigo. E aí ela passa no corredor, ela vê todo aquele movimento acontecendo ali, e ela não tá ali junto. E ela tem vergonha de falar que ela tem o desejo de tocar. Ela tem medo, porque ela tem uma insegurança de não... as pessoas talvez, não sei, do medo do julgamento, né? Hoje em dia as pessoas têm muito medo disso, de julgar, de ser julgada. Aquela irmã vai e fala, nossa, tadinha daquela irmã, né? Por exemplo, tô fazendo uma suposição, tá? Mas pode acontecer, né? Da irmã falar assim, irmã, né? Às vezes alguém fala, irmã, música não é pra você não. Ou ela desenha na cabeça dela, ela acha que as pessoas vão fazer isso com ela, ela tem medo do julgamento, da resposta que as pessoas vão dar pra ela em relação a esse desejo que ela tem com a música. E aí, muitas das vezes, essa irmã é uma irmã da porta, é a irmã que tá auxiliando ali no banheiro, é a irmã da piedade, é uma irmã que ajuda em outras áreas também, porque ela tem esse desejo de ajudar. E ela guarda aquele segredo pra ela. E aí ela me contou isso no corredor da igreja, no final do ensaio, porque a gente conversou no banheiro e eu falei pra ela, irmã, nunca é tarde pra começar. A irmã pode sim começar a estudar música, porque se a irmã tem esse desejo, a irmã deve colocar em prática, colocar isso em ação, buscar uma professora, alguém que ensine. Mas é tão difícil, nossa, mas já começou a colocar empecilho. E aí ela me contou que ela tinha esse desejo de tocar, falou bem baixinho, e eu falei assim, irmã, comunica com as irmãs, né? Nessa época eu ainda não dava aula, faz tempo, e aí eu falei, comunica, veja se alguém aqui não pode dar aula pra irmã já começar, né? Já dar o seu primeiro passo, mas ela tinha medo, então ela nem começou, né? Ela se sentia bloqueada para dar o seu primeiro passo. E se a gente fosse levar isso no contexto também para a irmã que quer aprender em casa, né? Se a gente fosse pegar isso, por exemplo, minha mãe, tá? Vou usar minha mãe aqui hoje. Minha mãe tem 4 filhos, contando comigo, 2 meninos, eu e minha irmã, e todos são músicos. Meu pai foi músico, violinista, meu pai que puxou a fila para todo mundo ser músico. Meu irmão mais velho toca violoncelo, meu irmão do meio toca violino, eu toco órgão, e até minha irmã mais nova aprendeu a tocar violino. Ela não quis o órgão, mas ela toca violino. E só que na igreja só toca eu e meus irmãos. E aí tem o contexto da minha mãe, né? Minha mãe vê todo mundo tocando, e às vezes ela diz que sempre sonhou em aprender a música. Sempre sonhou em ter um piano na casa dela. E Deus preparou um piano, né? Mas a minha mãe não sabe tocar. E minha mãe falou, eu não sei tocar, mas a minha filha toca. Então eu já sinto essa alegria, essa felicidade de ver minha filha tocando. Mas quando eu saio de lá, o piano fica fechado, né? Não tem ninguém para tocar o piano. E ela também não toca. E assim, uma das coisas que ela sempre falou, né, o que ela conta é que eu prefiro que minha filha toque do que eu aprender, porque eu acho muito difícil. Eu acho que o dom é pra você, Ana, né? Assim, às vezes ela me falava isso. Acho que o dom é pra você, não é pra mim. Então isso me levava a pensar que ela tá deixando o sonho dela, transferindo o sonho dela pra outra pessoa. Mas ela já me disse que ela já sonhou que estava tocando um hino e que um dia ainda ela vai tocar um hino. Mas ela ainda não começou a estudar, sempre pega no pé dela.
mas você vê que a pessoa já tem uma consciência que ela quer, e ela quer para tocar em casa. Ela quer porque ela vê as pessoas tocando, ela vê às vezes uma tocata, ela vê uma necessidade em um culto de enfermos, às vezes a irmã vai, né, frequenta os cultos de enfermos, tem necessidade ali, às vezes a irmã pede, a irmã que tá ali enferma, nossa, como eu gostaria de um culto em casa, ou cantar alguns hinos. Se a irmã tivesse um teclado, por exemplo, já soubesse tocar um hino, 2 hinos, tenho certeza que já iria alegrar o coração daquela pessoa que estava ali naquele estado, que faz muito tempo que não vai para um culto. Então você vê que tem, para cada desejo, se é para tocar na igreja, se é para tocar em casa, existem esses 2 contextos, que você acaba transferindo isso para sua família. Ah, mas minha família já toca, todo mundo já toca, tá bom, então eu não preciso aprender. Claro, só se você realmente não quiser, né? Realmente, não, eu não gosto, não é que eu não gosto, né? Eu acho bonito, mas eu não quero estudar. Beleza, né? Tudo bem. Mas se você é aquela irmã que tem o desejo, aí você já até foi numa aula de música, já tentou uma vez, mas já saiu ali, né? Não deu muito certo, mas você fica pensando nisso, você volta e meia sente, às vezes Deus manda na palavra que ainda vai cumprir o desejo. Então, assim, você vai vendo sinais. E um dos sinais, assim, que acontece com muita frequência, com muitas irmãs, que aconteceu comigo, é a famosa pergunta, né? Se você é organista. Então, se você vai no ensaio, se você tá ali, às vezes até no culto, e aí, ou tem uma reunião familiar, ou tem uma tocata no ajuntamento, as irmãs chamam mesmo, irmãs, você tem cara de organista, vem tocar. E aí você fala, não sou organista. Então, tem esse contexto também, né, das irmãs que têm esse desejo, mas elas só querem para louvar a Deus em casa. E muitas desistem da música pelo ensino ser prolongado. Elas não querem passar anos ali estudando a teoria, elas querem tocar o hino. Eu quero tocar o meu primeiro hino, eu quero tocar um hino que quando eu estiver aflita, quando eu tiver alguma atribulada ou quiser me alegrar, eu sentar ali no meu instrumento e tocar. Muitas pessoas acham que ser organista é só ser na igreja, né? Só tocar na igreja, mas não é. A partir do momento que você começa a estudar, você pode ser uma organista. A partir do momento que você consegue estudar, você é uma organista, é isso. Você já é uma organista. Entende? É que a gente tem muito esse contexto, essa visão na igreja, né? Mas você, a partir do momento que você já domina o instrumento, você é uma organista, entende? Então, e assim, é muito triste quando você vê alguém desistindo, você vê que a pessoa tem aquele desejo ardente no coração. E quando eu comecei a estudar a música, eu lembro como que era o processo, foi difícil. Foi difícil pra caramba. Pegar ônibus, ir pra aula de música, às vezes não conseguir passar nada, sabe? Você ter estudado igual uma doida lá durante a semana inteira. Eu estudava o dia inteiro. Chegava na aula, não passava nada. Passava lição teórica, eu passava, porque eu tinha mais experiência, né? Eu já tinha estudado bastante antes de pegar na prática, mas a prática não pegava nada. Então eu ficava me sentindo como? Me sentia, sei lá, não tem palavras nem pra explicar isso. Me sentia zero esquerda. Falava, meu Deus do céu, não sei nada mesmo, hein? Porque eu chegar aqui e não conseguir passar a lição é tenso. Então, você começa a pensar que você é uma pessoa incapaz. Que você não consegue, que você tem uma trava, que você não desenvolve. Mas toma cuidado com esse sentimento. A gente precisa olhar também como um espectador e buscar entender se aquele caminho faz sentido para mim. Isso eu consigo. Se eu não estou aprendendo aqui, eu não posso desistir logo de cara. Eu não posso jogar tudo pro alto, vou desistir, vou fazer outra coisa e deixa quieto a música. Não.
você tem que buscar outra alternativa. E foi o que eu fiz. Eu vi que não estava dando certo quando eu comecei a estudar piano, não estava dando certo não. Fiquei 1 ano ali estudando e não saía do lugar. Eu tava travada. Eu não conseguia entender o que era um acorde, enfim, eu não conseguia entender nada. E falei, meu Deus do céu, não é possível que não tenha um outro tipo de conhecimento que vai me levar para o resultado que eu quero. E aí eu saí da escola, eu falei, não quero mais, chega. Foi 1 ano pagando, acho que R$180. E depois ia aumentar até para 200. Eu falei, não. Deixa quieto. Eu preciso de algo que vai me levar, algo que seja essencial, que vai me levar já para o caminho que eu quero. E aí, até que aconteceu, até que depois de tanto tempo estudar, foi assim, 3 anos estudando piano para conseguir chegar onde eu queria. E aí depois disso, aí com 6 meses eu já estava tocando em casamento. Eu abri minha própria empresa de casamento para tocar, para tocar música eu tinha que estudar um repertório de 10, 20 músicas para tocar ali no dia. Imagina só, sem precisar olhar para uma partitura, tocando só através de cifras, com acordes, fazendo arranjo, criando, conseguindo tocar improviso. Quem for no meu Instagram, vai lá no comecinho lá que vocês vão ver algumas músicas que ainda tem salvo lá. E eu consegui, sabe? Então assim, não desista, porque às vezes o caminho certo tá do seu lado, tá um clique, tá a 1 metro de distância, tá mais perto que você imagina. E claro, quem me acompanha aqui no canal sabe que a minha missão aqui é trazer esse conhecimento, esse tipo de conhecimento para você ver que sim, existe outra alternativa. Ok? E então vou encerrando por aqui. Deus abençoe as irmãs que ficaram aqui comigo. É verdade, qualquer coisa penso em desistir. Hoje mesmo quase desisti. Então, Jacionete, porque às vezes vem um obstáculo, alguma coisa para fazer a gente se sentir a menos. Mas quando você fala assim, não, isso daqui pode ser algo, é apenas um obstáculo. Mas como que eu posso resolver isso? Peça ajuda. Busque conhecimento. Não deixe esse sentimento, esse pensamento entrar em você. Porque se você pensa isso para música, você acaba desistindo em outras áreas também. Você sempre acaba tendo tudo que você começa... não deu certo, vou desistir. Você precisa também parar, se acalmar, né? No caso aqui, dependendo das circunstâncias, às vezes é algo que está acontecendo ali no seu dia. Às vezes a gente tem mesmo essa coisa de parar ali o estudo e falar, meu Deus do céu, acho que hoje não vai. É uma questão de descanso e também um outro assunto para um outro tema de live que eu posso estar trazendo aqui para vocês quando você se sentir travada na prática, né? Por exemplo, você já está estudando ali, ai meu Deus do céu, e agora? Mas isso fica para um próximo tema, quem sabe na próxima semana aqui, na sexta-feira eu trago um tema falando também sobre isso, o que fazer, como lidar com esse tipo de situação, ok? Deus abençoe, irmãs, por ter ficado até aqui e eu espero vocês na próxima live. Tenha uma ótima noite.